todos os dias a gente precisa ser liberto de algo, de alguma maneira, de algo que a gente fica aprisionado, a nossa mente, nosso espírito. E eu pedi uma confirmação para Deus sobre a mensagem que o dirigente dessa campanha deixou aberto para poder escolher. Marcos 5. E dentro de Marcos 5 tem 3 histórias. Porém, eu venho estudando. Antes mesmo do pastor falar que ia ser eu pregando, já tinha falado comigo. Então eu falei, Senhor, confirma a mensagem que você quer falar na sua igreja. E hoje, gente, às 5 horas da tarde, a minha última cliente, no qual eu não ia atender porque ela se atrasou e eu estava me atrasando, e eu peço perdãozinho ao pessoal, aos irmãos, pelo meu atraso, que eu cheguei com umas 7h30, portanto eu vim direto do trabalho. E, acreditando vocês ou não, a gente conversando, eu falei com ela falando do trabalho dela, e sem querer ela falou de uma religião, e ela já veio falando mais pro lado espiritual, falando do peso que estava sendo no trabalho antigo dela. E eu fui e falei, você é crente? Você é cristã? Ela falou, não, sou afastada. Aí eu falei, por que não? E por que você continua afastada? Aí ela foi, contou a história dela. Aí eu falei assim, não espere Deus te chamar tirando algo de você, arrancando algo de você, porque é pior. Aproveita enquanto Ele está tirando a oportunidade de vir não. E ela falou assim, isso é uma das coisas só que eu passei. Ela foi e contou uma história de quando o marido dela endemoniou. Ficou possessa. E uma pessoa quando está possessa, quando é expulsa, a pessoa ela não lembra de nada. Porque possui a mente e o corpo. Uma pessoa quando incorpora a mente, ela lembra, mas ela não consegue dominar o corpo. Mas uma pessoa quando é possessa, ela perde a memória, ela não lembra de nada. E ela falou que o marido dela ficou possesso. E ela falou pra mim, eu não sei se você vai entender, porque é só você mesmo pra você ver a gravidade do que aconteceu. Eu falei, não, fique em paz, que eu já entendi tudo já. E a mensagem que Deus confirmou para mim hoje, às 5 horas da tarde, foi Marcos 5. O endemoniado de Gadara. Se pode de pé, rever essa palavra do Senhor nessa noite, por favor, abra sua Bíblia, Marcos 5. E assim diz a palavra do Senhor, Marcos 5, seu versículo 1. Eu não vou até o final da história, porque todos conhecem essa história. Amém? E assim diz a palavra do Senhor. Jesus e os discípulos chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Repita comigo, por favor. Jesus e os discípulos chegaram. Jesus e os discípulos chegaram. Repete mais uma vez. Jesus e os discípulos chegaram. Amém. Ao desembarcar, logo um homem possuído do espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém pôde apreendê-lo, nem mesmo os correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedra. E você pode sentar glorificando o nome desse Senhor. Glória a Deus, aleluia. Quando você leu junto comigo essa mensagem, eu falei, repita junto comigo. Jesus e os discípulos chegaram. Glória a Deus. E eu não ouvi a igreja dar glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E eu não estou falando isso porque eu quero o seu glória ou porque o meu Deus precisa do teu glória, Senhor, aleluia. Não. Deus, Ele fala com você dando glória ou não dando glória. Mas eu estou falando isso porque quando a gente fala de Marcos 5, não tem como apenas eu contar a história de Marcos 5 sem falar o capítulo 4. Porque para Jesus chegar e fazer esse milagre em Marcos 5, Ele passou por uma tempestade. Então, quando a gente vai ler Marcos 4, a gente está falando de uma tempestade. A gente está falando de homens que passaram por um vento da vala. A gente está falando de homens que tiveram livramento de morte.
para a gente poder chegar em Marcos 5 e ler. Jesus e os discípulos chegaram. Então, Glória a Marcos Deus, 5, aleluia. a gente já tem que começar a glorificar o nome do Senhor. Não é esperar a gente chegar na metade do capítulo 5 para poder ver um milagre. Porque em Marcos, versículo 1, já tem o primeiro milagre acontecendo e ele está disperso, não enxergando. Então, nessa noite, eu venho te convidar junto comigo. Não apenas por conta desse versículo, ou porque você não se ligou nesse versículo, mas é porque você está numa atmosfera espiritual. E quando a gente está numa atmosfera espiritual, a gente cultua com o nosso espírito e não com a nossa alma. Porque muitas das vezes a gente entra num culto, numa igreja, numa casa de oração, porque a gente fala, eu não tenho nada para fazer na minha casa, ou eu estou triste, eu vou lá para Deus poder falar comigo, ou eu vou lá porque eu preciso de uma resposta. E eu venho te falar que culto não é para isso. Culto, primeiro você entrega para depois receber. Então, nessa noite, abre a sua boca e glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus, Você aleluia. gostando da palavra ou não, o louvor tocando ou não, glorifica o nome do Senhor. Porque se você quiser receber algo nessa noite, você precisa entregar. Culto é entrega. Quem faz? Quem faz? Não estou falando aquele que finge fazer. Aquele que realmente vive um ministério, sabe o que eu vou falar, vão concordar comigo. A gente quer de ministério, e não estou falando de cargo, estou falando de ministério. É você chorando, você ter que enxugar lágrimas do próximo. Glória então, a Deus, aquele aleluia. que realmente vive um ministério, sabe que é você abraçar alguém precisando de um abraço. Meu Deus! É você viver sua vida não querendo, porque precisa pessoas ouvir a palavra do Senhor. É você sair de dentro da sua casa, ou dobrar o seu joelho no seu quarto e por outras almas, enquanto é você que está precisando. Enquanto você não consegue orar pela sua própria vida e Deus mandar você orar pelo próximo. Então, a gente entende que isso aqui não é apenas uma história. Eu não estou falando isso aqui para te agradar ou apenas para ouvir você dando glória. É porque é real. Porque dessa forma a gente entende quem vive. Que a gente primeiro entrega para depois receber. E quando a gente entrega, a gente é renovado. E vocês sabem que eu não estou mentindo aqui, que é o Senhor. E no versículo 2, Louvado a seja o gente Espírito Santo. lê. Ao embarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. No versículo 1 a gente lê que Jesus chega na terra, Deus. E ele sai para fora do barco. Mas o engraçado é que a gente conhece as histórias da Bíblia. E o meio de transporte que Deus mais usava era o barco. E não apenas para ele se comover para lá e para cá, seu meio de transporte, não. Ele usava o barco como púlpito, trazendo para os dias de hoje como um microfone, como um altar. Mas o engraçado é que Deus ele não me trouxe nessa noite, não palestrou comigo para mim falar para vocês apenas como uma libertação, um milagre que você precisa da sua vida. Deus palestrou comigo para falar para vocês o que vocês precisam começar a enxergar que vocês não têm enxergado. E a gente vê que tem pessoas preferindo púlpito, altar e microfone do que almas. E eu te provo porque Jesus ele amava barco. A gente vê que Jesus ele usava barco para pregar, para salvar, para curar. E quando ele não tinha um barco, ele pediu um barco emprestado. Então a gente enxerga que Deus adorava um barco sim, pastor. Porém ele amava almas. E eu te provo porque quando ele vai em Marcos 5, ele desce no barco. Porque ele entende que se ele permanece no barco, ele não ia alcançar aquele endemoniado. E por que não ia alcançar? Porque aquele endemoniado só vem até Jesus quando Jesus desce no barco e pisa na terra. Glória a Deus. Na mesma aleluia. hora que Jesus pisa na terra, saindo do barco, o endemoniado vem ao encontro dele. Não vem você me dizer que foi os demônios que vêm ao encontro de Jesus. Porque eu nunca vi demônio nenhum ir atrás de Jesus, eu vejo correr. Então eu vejo a mão do Senhor pegando e já mostrando o seu poder sobre Glória aquele demônio Deus, antes aleluia. mesmo de ele ir até Jesus. Amém. Então aqui a gente já consegue enxergar que Deus não precisou falar nada, Jesus só precisou pisar. E foi quando ele pisou que aconteceu o milagre. Foi quando ele pisou, o demônio já entendeu que tinha perdido. Não foi quando Jesus mandou saia espírito imundo desse homem. Não foi, não engane você achando que foi. E algo que a gente aprende, Jesus quer nos ensinar nessa noite é que às vezes você vai precisar descer do altar, vai às vezes precisar largar
o microfone. Glória a Deus, aleluia. Com todo respeito. Sair e levantar dessas cadeiras. Porque tem almas lá fora que não conseguem chegar até aqui. É, Jesus. Tem almas que precisam que você pise lá fora. Que Aleluia. você comece o ministério lá fora. Que você não seja apenas cristão dentro da igreja. Meu Deus. Deus está falando sobre libertação. Libertação, não espere ver somente demônio. Libertação é de dentro para fora. E a gente entende que todos os dias a gente precisa ser liberto. Ou eu estou mentindo? Glória a Deus, aleluia. Então, Deus falou comigo que é libertação. Mas Ele quer libertar vocês de algo que vocês já vêm praticando há muito tempo e não percebem. Porque aquele homem vivia em túmulos. E não era apenas sepulcros como hoje em dia. Não era da mesma forma hoje em dia, mas o problema não eram os túmulos em si. Porque quando Jesus voltar para mim e para você, a gente vai para os túmulos também, nossos corpos vai para os túmulos. Então o problema não são os túmulos nessa história, massa. O problema era alguém vivo, vivendo dentro de É, um Deus. túmulo. É verdade. Túmulo é lugar para mortos. Túmulo era fedorento. Túmulo, ninguém queria ir, ninguém ia lá. Era apenas para as pessoas rejeitadas, assim como esse homem era rejeitado. E a gente entende que muitas das vezes a gente vive em túmulos e a gente não percebe. Meu Deus. Adriane, como você está falando para mim que eu vivo em túmulos? Porque túmulos, aquele homem, ele estava vivo, porém estava morto espiritualmente. Aquele homem estava morto psicologicamente. Aquele homem estava morto de todas as maneiras que você pode imaginar. Moralmente, pior ainda, porque o demônio fazia ele andar nu. E naquele tempo, era vergonha alguém andar nu. Então, o demônio envergonhava ele. Então, eu não estou falando aqui para você algo apenas por falar. Eu estou te provando na Bíblia que é real. E muitas das vezes, a gente vive em túmulos e não percebe. Meu Deus. Porque se eu te perguntar aqui, você não precisa me responder, nem concordar balançando a cabeça, porque você vai estar me respondendo. Você olha para mim e fala que você não vive em túmulos, que você está vivo, não tem como. Você mesma, Adriane, falou que não tem como a pessoa viva viver em túmulos. Mas eu te provo que tem. Porque aquele homem estava vivo e estava em túmulos. Porém, ele estava morto espiritualmente, como eu falei, emocionalmente também. Moralmente também. E tem pessoas que estão mortas há muito tempo psicologicamente. Meu Deus. Emocionalmente, hoje em dia, mais ainda. Meu Deus. As pessoas que não conseguem ter o autocontrole de si mesmo. Espírito Santo. Pessoas que já estão mortas há muito tempo. Olhe para alguém do seu lado nessa noite e não precisa dizer nada. Só olhe. Do seu lado direito, do seu lado esquerdo. Tem pessoas que estão sentadas ao seu lado que esse tempo todo está morto e você não percebeu. Meu Deus. Tem pessoas sentadas ao seu lado que há muito tempo tem vivenciado o capítulo 4 e você nem percebeu. Tem pessoas que estão mortas há muito tempo e nem transparece para você e você nem percebeu. E aquele homem, ele não apenas estava morto dessas maneiras que eu estou falando. O demônio, quando o possuía, tinha domínio sobre o seu corpo. A palavra nos diz que ele pegava pedras. Repita comigo, pedras. 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 Pegava pedras e se feria. Espírito, ele sente dor? Não. Não sente. Então, quando aquele espírito pega pedras e se fere, a gente não está lendo que o espírito está se ferindo literalmente. A gente está lendo que aquele demônio estava ferindo um homem que não conseguia ter domínio sobre o seu Meu corpo. Deus. E a gente entende que o diabo, ele é covarde. E tem pessoas que preferem viver em sepulcros. Tem pessoas que preferem viver se ferindo do que aceitar Jesus na sua vida. Meu Deus. Pedras. Pedras que ferem. Bebida, pedras que ferem. Vícios, pedras Meu que ferem. Deus. Prostituição,
pedras que ferem. Espírito Santo. Vícios, pedras que ferem. Mágoas guardadas no coração, pedras que Espírito ferem. de Deus. Mágoas que a gente não consegue liberar, pedras que ferem. E nessa noite eu venho falar para você, até quando você vai ficar se ferindo? Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Santo de Deus. Maravilhoso. Santo Deus. Espírito Santo. Aleluia. Adriana, por que você está falando que eu estou me ferindo? Porque quando você faz essas coisas, você está se ferindo. Você está se matando. E não é você que faz isso com você. Porque quando esse homem faz isso com ele, o espírito faz isso com ele, a gente está falando de um homem que está sendo possuído. Então ele não está tendo domínio com o seu corpo. Então pessoas que fazem isso com o seu próprio corpo, não são vocês que fazem. É um espírito ruim que faz usando Meu o Deus! corpo de vocês. E nessa noite o Senhor está falando, diz para a minha igreja, que da mesma forma que eu fui até aquele túmulo, eu vou no seu túmulo nessa noite. Glória a Deus. Eu não tenho nojo do cheiro que tem. Aleluia. Eu não me importo com quão longe é o seu túmulo. Eu não me importo com o que fazem com você, o desprezo que fazem com você. Meu Deus. Jesus está olhando para o seu túmulo e ele tem visto esse tempo todo o túmulo que você tem, Senhor. Ele tem visto há muito tempo essas pedras que você tem se machucado. Meu Deus. E ele pergunta até quando você vai permitir viver sendo machucado com pedras. Por um demônio que vive se te dominando. Eu quero te fazer 3 perguntas nessa noite. Eu vou ler aqui para mim não errar. A primeira que eu quero ler é... E até uma pergunta que você vai achar meio sem noção ou óbvia. E eu já sei a resposta das 3, mas eu quero ouvir da sua boca e essa é para você responder, amém? Você crê em Deus? Sim. É para Glória a responder. Deus. Você crê em Deus? Você tem temor a Deus? Glória a Deus. Vamos dizer que se você chamar uma pessoa que se prostitui, adultera ou pratica algo dessas coisas e mandar fazer com que essa pessoa faça na frente do pastor, você acha que essa pessoa faria? A resposta é claro que não. E por que não? Porque iria falar que tem temor, reverência, que tem respeito. Meu Deus. Não é verdade? Mas você falou para mim que acredita em Deus. E você falou para mim que tem temor a Deus. E como você diz que tem temor e acredita em Deus? Sim. Mas você diz para mim que pessoas não praticariam isso na frente de um homem, de um pastor. Mas como essas pessoas conseguem praticar perante os olhos de Deus, dizendo ter temor? Meu Deus. O nosso Deus não mudou. O Aleluia. nosso Deus continua sendo Deus. Glória a Ele continua Deus. sendo onipresente. Ele continua vendo tudo. E nessa noite ele me trouxe aqui para dizer, eu tenho visto cada coisa que você tem feito. Aquilo que você não faz na frente do pastor, eu tenho feito. Eu tenho visto. Aquilo que você tem praticado, curso de paz onde ninguém vê. Eu Meu tenho. Deus. E aonde está o seu temor nessa hora? O Espírito Santo que você diz ter, aonde ele se encontra? Não vem você dizer para mim que você tem o Espírito Santo praticando algo dessa maneira. Eu nunca vi jorrar 2 águas da mesma fonte. Meu Deus. Meu Deus não habita em casa suja. Aleluia. Um Deus diferente do meu. Você Glória. pode falar que o Espírito Santo habita contigo. Sabe o que habita com pessoas assim? O Espírito mundo. Meu Deus. Pessoas que estão cegas
que estão mortas espiritualmente, vivendo em túmulo, falando que tem um Espírito Santo só porque entra e adora 2 horas de culto, acha Meu que tem um Espírito Deus! Santo. Pessoas que pulam a roda, entrega, profecia, prega, louva, diz que tem um Espírito Santo de Deus. Diz que é avivado só porque entra e adora 2 horas de culto. Mas avivamento não é você entrar, pular, rodar em 2 horas de culto. É você ser avivado lá fora também quando ninguém te vê só. Aleluia! E nessa noite eu venho te perguntar, será que você realmente continua tendo temor a Deus? Ou seu temor só serve na frente de pessoas? Meu Deus! E nessa noite Deus me trouxe aqui não para expulsar demônio que vai se manifestar. Deus me trouxe aqui para Jesus. expulsar e falar que tem jeito pro demônio que tem te aprisionado há muito tempo. Aleluia! Deus está falando que ele tem visto e não tem gostado. Deus falou para mim, diz para mim a igreja, põe a sua casa em ordem porque eu não tenho gostado. Glória a Deus, A aleluia. libertação que o Senhor quer é de dentro para fora. Aleluia. É libertar algo que só você sabe que está preso há muito tempo. Sendo dominado há muito tempo. Não acho que é o Espírito Santo que está com você. Não é porque você sente um arrepio ou é abusado que você tem o Espírito Santo. Meu Deus! Porque você pode estar em Deus. Entrar, chorar, sentir a presença. Mas Ele não está em você. Tem diferença. Você está nele, mas Ele não está em você. Glória a Deus, aleluia. Eu não consigo olhar para essa mensagem e querer trazer ela para a minha vida. Eu não consigo pegar essa mensagem e querer trazer como algo que eu queria viver. Por que não, Adriana? Porque no dia de ontem Deus falou comigo. Esse homem só viveu esse milagre porque ele quebrou princípios. E quem quebra princípios vira mendigo de milagres. Meu Deus! E eu não estou falando isso aqui, que Deus não é Deus de milagres. Ou que o milagre que você vive não é Deus. Não estou falando isso. Mas eu vou te mostrar a diferença de milagres. Um milagre que eu tiraria como referência para a minha vida e queria viver era o cego de nascença. Porque Jesus diz na palavra dele que aquele cego, ele não merecia ser cego, porque ele não fez nada para ser cego. Mas a gente sabe que para uma pessoa ser possessa, ser dominada por um espírito imundo, ele precisa da legalidade. E vê a diferença de milagre? Um cego de nascença não fez nada para merecer a cegueira, mas ele viveu milagres. E um homem que quebrou princípios também viveu milagres. E Jesus me trouxe nessa noite para falar: volta a viver princípios para não precisar Aleluia! para não precisar subir monte, descer monte, entrar em campanha, sair de campanha para viver milagres por coisas que você consegue parar de praticar. Então nessa noite Aleluia! Deus está falando, fala para a minha igreja, começa a viver princípios para não precisar mendigar milagres. Adriane, te provo. Adriane, me prova? Eu te provo. Abre essa Bíblia comigo, ou se não precisar, vamos lá. Gálatas 6, onde fala da lei da semeadura. E eu te provo que você não precisa ficar implorando a Deus de milagre, porque existe a lei da semeadura. Te provo aqui, Gálatas 6, 7. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Então você continua achando que viver de milagre é bom para você dar testemunho, ou você prefere começar a viver princípios? Meu Deus! Glória a Deus, aleluia. Tem gente que está quebrando princípios para querer contar testemunhos de milagres. Mas não é tão mais fácil começar a viver princípios, porque aquilo que você plantar, você vai colher. Glória a Deus. Mas é mais fácil, né? Quebrar, depois se arrepender, porque o seu Deus é misericordioso. O Deus que eu sirvo é misericordioso também. É amor também, mas ele também é fogo consumidor. Aleluia! Ele também abate. Estão esquecendo do juízo final. Tudo aquilo que você tem feito, você vai responder. Ou você acha que lá em cima ele vai continuar sendo misericordioso?
Glória a Deus. Você acha que você não vai responder aqui pelos teus atos? Você quer libertação? Começa a se arrepender. Deus me trouxe nessa noite para falar da mesma forma que esse homem quebrou princípios e viveu milagres. Nessa noite você também pode viver milagres porque quebrou princípios. Como, Adriana? Se arrependa. Porque aquele homem, quando Jesus chega para ele e ele é liberto, ele quer seguir Jesus. Mas aquela cidade não conhecia Jesus. Então podemos dar uma aliviada para ele, porque pelo menos ele serviu como missionário para aquela casa. Mas e você que já conhece Jesus? Você quer ser amassado até quando? Para Deus fazer você virar testemunho. Começa a viver princípios nessa noite. Aleluia. Para de querer chorar no seu quarto às 3 horas da manhã, às 6, às 3, às meio-dia, para poder viver o milagre que você poderia ter plantado há muito tempo. Então nessa noite, Deus me trouxe aqui para falar sobre libertação. Mas a libertação é aquela que só você sabe que tem. Que tem que ser liberto. Se coloca de pé comigo nessa noite. Vou pedir para a igreja fazer uma corrente, dando a mão, fechando o meio.